Meus queridos, boa noite. Que alegria poder revê-los. Vai ser difícil controlar aqui o meu sorriso durante a pregação. Então, vira e mexe, vocês vão ver um sorriso aqui. É porque eu estou muito feliz de estar entre vocês, entre os irmãos. Já faz quase uns 3 anos, né, que não os via, então a saudade é grande. Deixa eu dar logo um recado para vocês aqui, antes que eu esqueça. A Hortência pediu desculpas por não poder estar aqui conosco. Por motivo de trabalho, ela não pôde estar com a gente. Mas eu não estou sozinho, não. Eu vim com a equipe de segurança aí. Um deles vocês já conheceram, há muito tempo veio comigo aqui. O Leonardo Ilha, é seminarista, colega ali, terminando o curso também, reta final do curso. Está com seu pequeno Mateus. A última vez que o Léo esteve aqui, o Mateus estava na barriga da mamãe, né? E agora a mamãe está em casa cuidando do segundo já. A família está crescendo. Glória a Deus. A gente está com o segundo segurança, que é o Israel. Colega também seminarista, último ano também, é do Rio de Janeiro, é casado com a Rayane, pai do Caleb, do Kemuel. Não puderam vir também, hoje vieram os homens representando suas famílias. Meus queridos, vamos fazer aquilo que nós viemos fazer aqui essa noite, e é o que nos dá prazer realmente, que é compartilhar a palavra de Deus. E para isso eu te convido a abrir sua Bíblia, no livro do profeta Jonas, capítulo 1. Jonas, capítulo 1. Glória a Deus pela sua soberania, pelo seu controle. Ele quem nos trouxe aqui, Ele quem tem preservado os nossos irmãos diante dessas circunstâncias tão desagradáveis, né? Graças a Deus por isso. Jonas, capítulo 1. A história do profeta Jonas é uma história bastante conhecida. Não só aqueles que são da igreja conhecem, até quem não é da igreja conhece. E se você não se lembra dessa história, pergunte ao seu filhinho, à sua filhinha, quando chegar em casa, que ele vai te contar essa história aí nos mínimos detalhes. É uma história bastante interessante. Hoje nós vamos relembrar essa história e ver o que é que o nosso Deus tem a nos trazer como aplicação para as nossas vidas. Nós vamos ler apenas os 2 primeiros versículos, mas eu preciso informar os irmãos que todo o livro de Jonas nos importa essa noite. Essa mensagem é como uma mensagem de introdução, um nível de introdução. Então nós vamos comentar em alguma medida, alguma porção dos outros capítulos, dos demais capítulos do livro de Jonas. Mas, por vez, vamos ler apenas esses 2 versículos. Versículo 1 e versículo 2. Peço que você se coloque de pé, em reverência ao nosso Deus. Eu vou ler uma primeira vez, o versículo 1 e o versículo 2, e quando eu terminar de ler, eu peço que os irmãos, todos juntos, a uma só voz, leiam novamente os versículos 1 e o 2. Diz assim a palavra do nosso Deus: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Vocês? Amém. Vamos orar mais uma vez? Feche os teus olhos. Senhor nosso Deus, como é bom estar na Tua casa, Pai. Como é bom estar em família, entre irmãos. E como é bom ter um único intuito de adorar o Teu nome, de celebrar os Teus grandes feitos nas nossas vidas, interceder pelos nossos irmãos que estão precisando do Teu auxílio. Como é bom poder louvar ao Senhor. Como é bom poder ter a certeza, fazer tudo isso com a certeza do Teu perdão, por méritos do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas como é bom também ouvir a Tua voz. Como é maravilhoso ouvir a Tua palavra. Como é maravilhoso ouvir a voz do Teu Santo Espírito falando aos nossos corações. Como é bom, Senhor, ler a Tua palavra e sentir o Teu Santo Espírito aquecer os nossos corações. Que a nossa expectativa nesse momento seja tão somente esta:
de ouvir a voz do teu Santo Espírito falando conosco. Portanto, ilumina-nos, nos auxilie na compreensão da tua palavra, para a glória do teu santo nome e para a edificação da tua igreja. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Pode se sentar, meu irmão. Como eu falei no início, a história de Jonas é uma história bastante conhecida. História conhecida por todos. E mais uma vez eu lembro a vocês, se vocês não estiverem aí recordando, peça ao seu pequeno, à sua pequena para te contar essa história, que eles vão te contar nos mínimos detalhes. E se ele não souber, é uma oportunidade para você contar para ele essa história tão linda, tão maravilhosa. Mas duas verdades precisam ser ditas de início, antes de nós irmos até este livro, até essa história tão maravilhosa. A primeira verdade que nós precisamos ter em mente quando nós chegamos até o livro de Jonas é qual o propósito principal, ou qual um dos propósitos principais de toda essa história. Temos vários propósitos, várias coisas a serem aplicadas, mas um dos propósitos principais é de nos ensinar sobre o real interesse de Deus na salvação de pecadores de todas as nações. Não só dos judeus, mas de todas as nações. E é exatamente por isso que Deus envia o seu servo Jonas para fora do seu arraial, para fora de Israel, para pregar para um povo distante, para um povo diferente, para um povo de uma outra nação. Um povo que inclusive era inimigo de todos os outros povos na época. A gente comenta mais sobre isso um pouco mais à frente. Então nós temos essa lição no livro de Jonas, que Deus ele tem interesse em salvar pessoas de todas as nações, de todas as raças. E aqui de início, nós já temos algo a aplicar nas nossas vidas, quanto à nossa missão de evangelizar, de falar de Jesus. Nós não devemos nos prender apenas no nosso reduto, apenas nos ambientes em que nós nos sentimos confortáveis. A palavra do Senhor Jesus é para ser pregada em todos os lugares, a todas as pessoas, quer seja na sua casa, no seu ambiente familiar, quer seja no trabalho, quer seja aos amigos, aos vizinhos de rua, de bairro. A palavra de Deus deve ser anunciada a todas as pessoas. E nós somos esses agentes anunciadores. A igreja do Senhor Jesus é essa agência anunciadora da palavra de Deus. Tenhamos em mente isso todas as vezes que formos ler a história, reler a história de Jonas. Uma segunda coisa importante que nós precisamos ter em mente também, quando nós relembramos essa história. Jonas. É claro, Jonas foi quem ficou 3 dias no ventre de um grande peixe. Foi quem foi jogado no mar e desobedeceu a Deus e depois obedeceu até contra a vontade dele. Não, não é Jonas. Uai, então é o grande peixe que ficou com Jonas no ventre por 3 dias. Também não é o grande peixe. Será que são os ninivitas, que era um povo pecaminoso, povo que pecava, que irritou a Deus com os seus pecados, mas se rendeu e se converteram ao Senhor nosso Deus, se humilharam, se arrependeram pelos seus pecados? Será esse povo os ninivitas? Também não. Meus queridos, o personagem principal da história de Jonas é o próprio Deus. Foi Deus quem trouxe a palavra para Jonas, pedindo que ele fosse até Nínive. Foi Deus quem enviou a tempestade quando Jonas já estava no barco indo para outro local. Foi Deus quem deu ordem ao grande peixe para que engolisse Jonas vivo. Foi Deus quem preservou Jonas vivo por 3 dias no ventre deste grande peixe. Foi Deus quem converteu o coração dos ninivitas a ele. Deus é o personagem principal dessa história. E olha que interessante, nós vemos aqui nessa história tudo obedecendo a Deus. Todos obedecendo a Deus. Os marinheiros, o vento, o mar, os ninivitas, o grande peixe, menos o crente, menos Jonas, menos o profeta de Deus. A história de Jonas, ela nos fala acerca da soberania graciosa do Senhor
e da desobediência desastrosa do seu servo. É sobre isso que o livro de Jonas nos fala. A soberania graciosa de Deus e a desobediência desastrosa do seu servo. Nós vamos ver essa noite algumas lições quanto ao chamado desse servo desobediente, quanto à vocação desse servo. Mas quem era esse Jonas? Quem era esse profeta do Senhor que ouviu de Deus, do próprio Deus, a respeito de uma missão direta, sem arrodeios, e que ainda assim desobedeceu a Deus? A informação que nós temos na Bíblia a respeito dele é que ele era profeta em Israel, que o nome do seu pai era Amitai, e que ele era um galileu da cidade de Gat-Hefer. Sabemos também que ele profetizou coisas boas para Israel. Você pode comprovar isso lá no livro de 2 Reis, capítulo 14, versículo 25. Depois você olha em casa, 2 Reis, capítulo 14, versículo 25. Lá nos diz que Jonas profetizou coisas boas para Israel, um tempo de paz, e de fato nessa época Israel vivia sim um tempo de paz. Podemos dizer que Israel vivia um tempo de bonança. Olha só, Nínive, a cidade para onde Jonas foi enviado, era uma cidade que tinha como inimigo todas as outras. Se eles implicassem em invadir algum território, eles invadiam, e invadiam de forma cruel. Para vocês terem uma ideia, nessa época, eles tinham como inimigo o Egito, e Israel ficava no meio entre esses dois territórios, mas Israel estava em paz. Isso não significa que Israel não vinha cometendo pecados contra Deus, pelo contrário. Israel estava em paz, mas estava pecando seriamente contra o Senhor, tanto que logo após Jonas, Deus envia outros profetas a denunciar o pecado de Israel e dizer: olha, vocês vão sofrer as consequências desse pecado. Eu digo isso para que a gente não pense que o Senhor estava fazendo vista grossa, como dizemos, para o pecado de Israel. Não era isso. Israel vivia um tempo de paz, vivia ok. E foi nesse tempo, era nesse período, que Jonas atuava como profeta. Foi nesse período que Jonas atuou como profeta. Algumas verdades, como eu disse, nós vamos falar nessa noite sobre a vocação desse homem que profetizou coisas boas para Israel e que num determinado momento foi enviado para fora de Israel para profetizar coisas ruins para um povo que nem crente era, para um povo pecador. A primeira coisa a nos chamar a atenção no texto quanto à vocação de Jonas é que a vocação de Jonas foi de origem divina. Perceba Deus agindo logo no início da história. O início do versículo 1 diz: veio a palavra do Senhor a Jonas. Foi Deus quem chamou Jonas e quem lhe deu uma missão para ir pregar em Nínive. A missão de Jonas não foi fruto do seu próprio conselho. Num dia de sol, de descanso, deitado numa rede como um bom baiano, ele deve ter pensado: vou a Nínive pregar o evangelho. Ou então algum irmão da igreja que chegou e falou: olha, eu acho que você tem jeito, vai lá. Não. O chamado de Jonas, ele teve origem unicamente e exclusivamente divina. E por que eu chamo a atenção para essa característica nesse texto? Há muitos comentaristas que tentam aplicar essa vocação de Jonas aqui a uma vocação exclusiva, uma vocação específica, as que nós conhecemos nos dias de hoje. Por exemplo, alguns irmãos que são chamados, vocacionados para serem presbíteros, ok. Alguns outros que são vocacionados para serem diáconos, outros para serem pastores. E pode ser aplicado sim. Mas eu concordo com outros comentaristas que dizem que essa vocação, ou o chamado de Jonas, pode ser aplicado à vocação do crente em geral. O que eu quero dizer com isso, usando o exemplo de Jonas, é que você é um crente hoje, meu querido, não por escolha sua. É que você é um eleito do Senhor,
Não porque um dia, deitado numa rede, você decidiu, vou ser crente. Você está aqui hoje, você serve ao Senhor, você é um eleito do Senhor, porque Deus quis, porque Deus te escolheu, porque Deus te elegeu, porque Deus te escolheu mesmo antes do ventre da sua mãe. Você é um crente no Senhor Jesus, não por fruto de pressão de um familiar. E obviamente eu estou falando dos verdadeiros discípulos, aqueles que têm convicção de que são servos do Senhor Jesus. Não, você não é crente no Senhor Jesus por fruto de um conselho de um amigo, por fruto de um convite de alguém para vir à igreja. Não, não. Se você serve ao Senhor Jesus, se você é convicto de que você não é nada sem Ele, de que Ele é o teu único Salvador, saiba que não é fruto da sua escolha. É fruto único e exclusivamente do chamado divino. Você é vocacionado por Deus para servir a Deus. Você foi o escolhido de Deus para servir a Deus. E a pergunta que cabe agora é a seguinte: se você não teve nenhum direito de escolha, se você não teve nenhuma participação na sua eleição, na sua vocação, no seu chamado, se você não teve nenhuma participação, por que agora nós nos comportamos como adolescentes birrados, no sentido cheio de direitos, querendo decidir o que fazer, como viver, querendo decidir como devemos viver como crentes? Ah, não, eu acho que eu posso ser crente só finais de semana. Não, eu acho que eu posso ser crente só em casa, só no meu ambiente de trabalho, porque lá todo mundo é crente, mas na escola não, no bairro não. Não, Silvio, eu posso ser crente final de semana, quando eu estou com minha família, mas no trabalho lá, profissional. Não tem esse negócio não. Se você não teve participação nenhuma na tua vocação e no teu chamado, por que agora você quer achar que tem direitos de tomar decisões quanto à tua vida de crente, quanto ao que você deve fazer? A Bíblia diz que você deve se comportar de um jeito, mas você acha melhor de outro. A Bíblia diz que você não deve se comportar desse jeito, mas você acha que pode, que não tem problema porque todo mundo faz. Até o pastor já vi fazendo, o que é que tem? Meus queridos, assim como Jonas não tinha nenhuma desculpa para desobedecer a Deus, você também não tem nenhuma desculpa para desobedecer a Deus, para desobedecer ao Senhor. Você não tem nenhuma desculpa para desobedecer ao Senhor. A origem do chamado de Jonas tem a mesma origem do seu chamado. E a origem é divina. Foi Deus quem te convocou. Foi Deus quem te escolheu. Uma segunda característica quanto à vocação de Jonas é que essa vocação é uma vocação inédita. Jonas foi o primeiro profeta do Antigo Testamento a sair fora do território de Israel para profetizar. E olha só, enquanto ele em Israel profetizava coisas boas, um tempo de paz, ele foi chamado para ir profetizar um povo estranho, no meio de ímpios, profetizar coisas ruins. A mensagem que o Senhor pediu que Jonas falasse em Nínive foi: vocês precisam se arrepender do pecado de vocês. O pecado de vocês chegou até mim. Haverá juízo sobre vocês se vocês não se arrependerem. Será que era algo confortável para Jonas? É claro que não. É tanto que Jonas, o nosso profeta de hoje aqui, fugiu dessa missão. Não obedeceu a Deus. Nós sabemos essa história. Jonas, ao invés de ir para Nínive, ele foi para uma direção totalmente contrária. Embarcou num navio em direção a Tarsis. E o texto nos diz que ele fez isso com a intenção de se esconder do Senhor. Olha só, versículo 3. Jonas se dispôs para fugir da presença do Senhor. Olha que decisão mais tola.
Um homem que era experiente, profeta, acostumado a anunciar a palavra de Deus no meio do seu povo, toma uma decisão de tentar fugir da presença do Senhor. Muitos questionamentos são feitos aqui. Será que Jonas teve essa intenção mesmo? Será que ele não sabia que Deus era soberano? Será que essa não foi uma desculpa usada por ele? O fato é que Jonas desobedeceu a Deus. O fato é que Jonas não fez a vontade do Senhor. Era uma missão inédita, sim. Jonas poderia usar, e penso aqui comigo, os argumentos de Jonas. Do jeito que ele era arredio, desobediente. E nós sabemos que ele era arredio por conta da oração que ele faz lá no capítulo 4. Quando Deus decide salvar os ninivitas, ele ainda retruca. Ele fala: como assim o Senhor vai salvar um povo pecador como esse? Eu prefiro morrer. Como assim? Era um homem arredio. E aí eu fico imaginando Jonas ouvindo do Senhor: Jonas, vai para Nínive. Peraí, Nínive? Capital da Síria? Oh Deus, o Senhor está falando daquele povo que invade os territórios, tiram a pele das pessoas vivas ainda, furam os olhos, causam as mais diversas torturas. Meus irmãos, o que vocês imaginarem de coisas ruins, perversidade, idolatria, era sinônimo da Síria e de sua capital chamada Nínive. Foi exatamente para esse contexto que o Senhor era exatamente para esse contexto que o Senhor estava enviando Jonas. Imagine Jonas retrucando: mas Deus, espera aí, por que o Senhor não mandou outros antes de mim? Por que o Senhor não manda outros aí, contemporâneos? Manda os profetas que virão depois, Senhor. Está tão bom profetizando aqui em Israel. Está tudo tão tranquilo. Está tudo em paz. O povo está gostando porque eu estou profetizando coisas boas e tem acontecido coisas boas. Mas o Senhor mandou que Jonas fosse a Nínive. E ponto. Alguns comentaristas, alguns teólogos dizem o seguinte: que Jonas não foi porque teve medo. Faz sentido. A gente está falando de uma nação perversa, de uma nação cruel, de uma nação que ia passando aqui para o Egito e se cismasse de olhar para o lado, invadia e não queria saber quem estava na frente. Destruía, causava perversidades com o povo das nações que eles invadiam. Era uma nação má, era uma nação cruel. E imagine Jonas retrucando então: mas Senhor, a Síria. E aí alguns comentaristas dizem: olha, ele não foi porque teve medo da Síria. Ele ficou com medo, lógico. Um lugar desse, perigoso, um povo mau. Mas já outros comentaristas dizem o seguinte: que Jonas ele tinha um sentimento muito patriota. Ele amava tanto a Israel que ele não queria que a mensagem de salvação saísse ali do seu reduto, saísse ali da sua tribo, do seu povo. E faz sentido também quando nós olhamos o diálogo e a oração que Jonas faz lá no capítulo 4. Jonas retrucando o fato de Deus ter salvado aos ninivitas. Deus permite que Jonas tenha uma experiência de uma árvore. Depois você lê o capítulo 4, quando chegar na sua casa. Uma árvore que cresce, faz sombra para Jonas. Depois essa árvore seca e Jonas lamenta o fato dessa árvore morrer. E então Deus chega para Jonas e diz assim: Jonas, você está aí todo triste porque essa árvore morreu e está reclamando porque eu decidi salvar aquele povo. Vê que não faz sentido, Jonas. Meus irmãos, nós não temos aqui o motivo específico, não temos como fechar na razão pela qual Jonas desobedeceu ao Senhor. Essa é a verdade. Nós não sabemos se por medo ou patriotismo, não podemos fechar. E eu penso que há uma razão pela qual a história de Jonas não nos traz uma razão direta, um motivo direto pela desobediência de Jonas. E a razão é a seguinte: é que independente de qual fosse a justificativa, ou melhor, independente de qual fosse a explicação, nada jamais justificaria a desobediência de Jonas.
Independente, se por medo, se por patriotismo, havia uma ordem direta por parte de Deus. Nada justificaria, por mais bem explicado que fosse, a desobediência de Jonas. Lembra que o seu chamado tem a mesma origem do chamado de Jonas? Sabe o que isso quer dizer agora? Que nada justifica a tua desobediência a Deus. Por mais bem explicado que seja, nada justifica a tua desobediência a Deus. Ah não, mas eu pequei realmente, mas, poxa, também, não tem mais. Não tem não tem explicação. Nada jamais justificará a tua desobediência a Deus. É interessante quando nós somos confrontados com algum pecado que realmente nos machuca. É interessante a nossa reação imediata. A primeira reação é de defesa. Como crentes, eu espero que a primeira reação não seja da mentira, da negação. Mas venha o instinto de defesa. Silvio, você pisou na bola, rapaz. Poxa, estou sabendo que você está fazendo isso, está agindo dessa forma. Isso é pecado. E a reação de Silvio é baixar a cabeça, se entristecer, vergonha, foi confrontado com o pecado, né? Mas aí vem a resposta de Silvio. Olha, realmente, meu irmão, eu pequei, mas... E aí quando vem esse mas demonstra uma falta de arrependimento sincero. Geralmente as desculpas demonstram uma falta de arrependimento sincero. Geralmente, quando há uma tentativa de justificativa, isto é sinônimo de falta de arrependimento verdadeiro, sincero. Eu roubei, mas olha, a situação está difícil, você sabe. E na empresa todo mundo faz. Olha, adulterei porque lá em casa as coisas são difíceis. Minha esposa não me dá mais atenção. É difícil. Já perceberam como nós temos justificativa para cada pecadinho que a gente comete? Para cada pecadinho que a gente tenta encobrir. Eu acho que já até falei aqui para vocês outras vezes, aqueles pecadinhos que a gente chama de pecado de estimação, que a gente quer botar no colo, faz carinho, cafuné na hora de dormir, não deixa ninguém tocar. Lembrei de um exemplo que eu já dei para vocês aqui também, do irmão que tinha lá na minha terra, na Bahia, Gameleira dos Crentes, e que alguém chegou para ele e falou: meu irmão, você é muito nervoso, você precisa controlar seu nervosismo, você peca contra o Senhor quando você fica nervoso. Ele falou: meu irmão, eu sou crente, mas meu facão não é não. Perceberam como a gente usa desculpas muitas vezes para justificar o nosso pecado? E a verdade da palavra do Senhor é que nada justifica a nossa desobediência, nada justifica o nosso pecado. Nenhum motivo seria capaz de justificar a desobediência de Jonas. Nenhum motivo. Era uma vocação inédita, era. Ninguém nunca tinha saído de Israel para pregar um povo estranho, verdade? Era um povo cruel, era. Era sair de dentro da igreja para ir pregar no meio de ímpios, era. Podia morrer? Podia. Mas foi para lá que o Senhor enviou. Foi para lá que o Senhor te enviou. Mas Silvio, eu posso perder meu emprego. Mas Silvio, eu posso reprovar no colégio, na faculdade. Mas Silvio, eu posso não ter o que comer esse final de semana. Mas olha, a minha família pode se revoltar contra mim e eu ficar só. Não importa. Você tem uma vocação de ser crente, independente da circunstância. De glorificar a Deus com a sua postura, com a sua atitude correta, com a sua vida cristã, independente da circunstância. É difícil, é claro que é difícil. Não é fácil. Mas foi Deus quem te vocacionou. Lembre-se disso. Você não é chamado por fruto da sua escolha ou por conselho de alguém. Você é chamado pelo próprio Deus. Você é chamado pelo próprio Deus. Uma outra característica quanto à vocação de Jonas. A vocação do Senhor para Jonas é uma vocação urgente.
Quando nós lemos aqui no texto, versículo 2, as primeiras palavras, dispõe-te, vai. Essas palavras nos traz a ideia de urgência. É agora, levante-se. É agora, Jonas, é para já. Não tem que esperar a pandemia passar. Não tem que esperar a vacina chegar. Não tem que esperar as coisas melhorarem. É para agora, é já. A ordem que Deus deu a Jonas era direta e tinha um teor de urgência. Jonas, clama contra Nínive, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas, denuncia o pecado desse povo. Fala para esse povo que eles têm me desagradado. Fala para esse povo que a maldade deles tem subido até mim. Meus queridos, o Senhor conhecia o pecado ou os pecados dos ninivitas. E eram pecados que só faziam aumentar. Esses pecados provocaram a ira de Deus. E algo precisava ser feito com urgência. Esses pecados precisavam ser denunciados. Essas pessoas precisavam saber que estavam ofendendo ao Deus Criador, ao Deus de Israel, ao único Deus vivo. Havia urgência na missão dada a Jonas. O Senhor havia se irado com o pecado daquele povo. O Senhor havia se indignado com o pecado daquele povo. Sabe o que nós aprendemos aqui? Que não há nenhum pecado na terra que passe despercebido por Deus. O Senhor conhece os nossos pecados, e Ele conhece também os pecados dos nossos familiares, dos nossos colegas de trabalho, dos nossos colegas de faculdade, dos nossos amigos, dos nossos vizinhos, daquelas pessoas que estão agora se prostituindo, daquelas pessoas que estão agora se drogando. O Senhor conhece o pecado de todo mundo. Nós temos a mania de achar que Deus é Deus somente da igreja presbiteriana, da igreja batista, que Deus só é Deus apenas da minha família. Olha, o mundo ímpio, o mundo pecador, queiram eles ou não, eles estão debaixo da autoridade do governo de Deus. Deus é Deus deles também. Deus é Senhor deles também. Assim como Deus é Senhor de Israel, Deus também é Senhor de Nínive. Assim como o pecado dos israelitas incomodavam a Deus, ofendiu a santidade de Deus, os pecados dos ninivitas, que era um povo ímpio, que nem sequer se lembrava de Deus, também incomodava a Deus. E era um pecado que precisava ser denunciado com urgência. Meus queridos, nenhuma nação escapa aos olhos de Deus, dos olhos de Deus. Nenhum pecado escapa do juízo de Deus. Saiba que o pecado sempre provoca a ira de Deus, seja ele causado por um ímpio, ou seja ele causado por um crente. O pecado, ele sempre ofende a santidade de Deus, sempre provoca a ira de Deus. Deus não compactua com o que é pecaminoso. Nós sim, muitas vezes, racionalizamos o nosso pecado. Aquilo que nós sabemos, na nossa consciência, aquilo que o Espírito Santo nos traz dizendo, olha, você está pecando. Nós tentamos racionalizar, afirmando para nós mesmos, não, isso aqui não é pecado não, ó. Eu já vi o presbítero fazendo, rapaz, outro dia. Tentamos racionalizar o pecado. Deus não é assim. O pecado sempre irá ofender a Deus. Sempre irá provocar a ira de Deus. Assim como Deus quis usar o profeta Jonas para denunciar o pecado daquele povo, Deus usa a sua igreja para denunciar o pecado do mundo. Deus usa a sua igreja para denunciar o pecado do mundo. Deus usa você para denunciar o pecado daqueles que estão ao seu redor.
E não chegar no trabalho e diante daquela piadinha de mau gosto, daquela piadinha que você sabe que é pecado, dar um sorrisinho e ainda bater nas costas do colega. Não! É você ter a intrepidez e a coragem de dizer: olha, amigo, você está pecando contra Deus. Ah, mas peraí, eu não sou crente. Não importa. O que você está fazendo ofende ao Deus Criador, ao único Deus. O pecado precisa ser denunciado. O mundo aí fora precisa ouvir com urgência a palavra arrependam-se, ou vocês serão passíveis do juízo de Deus. Arrependam-se. A igreja do Senhor Jesus, ela é chamada para denunciar o pecado do mundo. Mas como igreja de Cristo, nós precisamos nos lembrar que não somos chamados apenas para denunciar o pecado do mundo. Somos chamados também, muitas vezes, para denunciar o pecado daqueles que estão próximos a nós. Dos nossos irmãos, da nossa família, do nosso filho, da nossa filha, do nosso pai, da nossa mãe. É óbvio que num contexto de igreja, nós temos, graças a Deus, uma estrutura para que isso seja feito de uma maneira bíblica e de uma maneira que dignifique e glorifique a Deus. Nós temos as nossas lideranças na igreja que podem ser procuradas, podem auxiliar nesse processo. Presbítero, olha, eu tenho acompanhado fulano, ele tem agido dessa forma, tem se comportado dessa forma, e eu tenho percebido que isso desagrada a Deus. Me ajuda, me aconselha, o que é que eu devo fazer? E certamente o presbítero, o pastor vai te aconselhar: olha, irmão, chega em casa, você vai ler a Bíblia, você vai procurar, você vai buscar meios de conversar com esse irmão. Nós temos meios. Não é nem tanto sobre isso que eu quero falar sobre aqueles pecados que são mais de pessoas mais próximas a nós. Os pecados que nós conivemos com ele. Os pecados dos nossos familiares. Já viram o ditado triste de que filho de todo mundo é chamado no conselho, mas filho de pastor, de presbítero, não, esse a gente passa a mão pela cabeça. É óbvio que isso não é a realidade de todas as igrejas. Acontece e é uma triste realidade em algumas. Pessoas que são coniventes com o pecado. Olha, eu denuncio o pecado de fulano porque eu não conheço, eu só vejo passar. Mas o pecado do Léo, o pecado do Israel, que são meus irmãos mais próximos, não, dá para relevar. Da mesma forma que o seu Deus não é conivente com o pecado, você também não pode ser conivente com o pecado. Da mesma forma que o pecado ofende a santidade de Deus, o pecado deveria te provocar nojo, deveria te causar ofensa, deveria te provocar incômodo de tal forma que você não conseguisse dormir à noite. O pecado é coisa séria e precisa ser tratado e precisa ser denunciado. Quantas vezes, se nós olharmos para a história da igreja, para a história do povo de Deus, o povo de Deus não sofreu consequências por conta de pecados, por se virar contra Deus. Quantas vezes o povo sofreu derrota em guerras, foram aprisionados, sofreram cativeiros por conta da desobediência. Os pecados, eles trazem consequências, meus irmãos. E algumas vezes, ou melhor, todas as vezes, essas consequências elas não podem ser contabilizadas. Uma vez uma jovem chegou para mim e falou assim: Silvio, me ajuda aqui. Se eu fizer tal coisa, é pecado? Eu falei: é pecado. Certo. Então, estou pensando em fazer, mas não por agora. Lá na frente, daqui a um mês, daqui a 2 meses. Meu irmão, vai pedir perdão a Deus, logo. Você já está pecando. Programando o pecado. Calculando as consequências. Isso aqui não vai pesar muito, não. Não existe uma fórmula que você possa calcular as consequências do pecado. As consequências sempre serão trágicas. Virão consequências. Obviamente, sobre o povo de Deus não há juízo eterno. Mas poderá haver juízo temporário. A mão do Senhor pesa sobre aqueles que pecam contra o Senhor.
Não brinquemos com o pecado. Não brinquemos com o pecado. Meus queridos, aprendemos também com esse texto, com essa história, que o Senhor deseja estender sua misericórdia a pecadores arrependidos. Deus é misericordioso e deseja salvar. Mais uma vez eu volto para a nossa missão de evangelizadores. Deus desejou salvar aquele povo de Nínive, enviou Jonas até lá, um povo pagão, um povo idólatra, povo que nem sequer se lembrava de Deus. Contudo, Deus se fez misericordioso com esse povo. Essa história de Deus sendo misericordioso com um povo que não era parte dos judeus, Deus sendo misericordioso com os gentios, ela já apontava para o que aconteceria mais na frente, lá em Atos, com o ministério dos apóstolos, o ministério de Paulo, pregando entre os gentios. E foi por isso, pela grande misericórdia de Deus, que o evangelho do Senhor Jesus chegou até mim, até você. Porque Deus deseja salvar povos de todas as nações, gente de todos os povos. Perceba como essa história dos ninivitas se arrependendo, do evangelho chegando até eles. E olha, se dependesse de Jonas, eu acredito que até hoje o evangelho não chegaria aos gentios. Jonas, ele chega entre os ninivitas depois que passa pelo ventre do peixe, depois que é vomitado na praia ao terceiro dia, depois que aí ele resolve, ainda contrariado, obedecer a Deus. Chega em Nínive, ele anuncia uma palavra que não passam de 5, uma mensagem que não passam de 5 palavras na língua original. Era como se Jonas dissesse: olha, se arrependam, senão virá juízo sobre vocês. Era essa a mensagem. E com essa mensagem, Deus quebrantou o coração daquele povo, fez com que aquele povo se arrependesse. Foi assim com os gentios, foi assim conosco. Pessoas que não mereciam, pessoas que viviam desgarradas em um lamaçal de pecado, pecando deliberadamente contra o Senhor. Pessoas que estavam condenados à morte. Não, eu não estou falando agora dos ninivitas, não, eu estou falando de nós. Estávamos condenados à morte eterna e o Senhor teve misericórdia de nós, nos salvando, nos livrando das garras do inferno, nos livrando do lamaçal do pecado, nos transportando para o seu reino de luz. Mas há uma outra característica dessa história também, que nos aponta para algo que aconteceria mais à frente, que nos aponta para algo que aconteceria em um tempo vindouro. Jonas passou 3 dias no ventre do peixe, foi vomitado à praia, e pelo livramento da morte, ele foi autorizado a anunciar a mensagem de salvação. E por que livramento de morte? Olha só que interessante, Jonas, quando ele foi lançado ao mar, ele achava que ele ia morrer. Também pudera, imagine, alto mar, tempestade, o barco quase indo a pique, quase naufragando. Aqueles que estavam no barco estavam com medo de morrer. Imagine alguém que seria lançado no mar. Ele sabia que estaria indo para a morte. Quando Jonas pede aos marinheiros: me lance no mar, era como se ele estivesse dizendo assim: pode me matar. É tanto que os marinheiros, temendo o Deus de Jonas, oram a Deus e dizem assim: Senhor, não impute a nós a responsabilidade pela morte desse homem. Jonas, quando ficou no ventre do peixe, a oração de Jonas no capítulo 2, se você for observar, inclusive ele usa partes de salmos. É uma oração de alguém que estava convencido de que já estava morto. Alguém queria morrer. Portanto, podemos afirmar que Jonas foi livre da morte, liberto da morte, e por essa libertação da morte, ele foi autorizado a levar a mensagem de salvação. Isso nos lembra do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que passou 3 dias morto,
Aquele que passou 3 dias no sepulcro. E após o 3º dia, foi ressuscitado, ressuscitou. Mas diferente de Jonas, enquanto Jonas ele foi liberto, enquanto Jonas ele recebeu a libertação da morte, foi autorizado por essa libertação a anunciar a mensagem de salvação, Jesus não foi liberto, ele venceu a morte. E por ter vencido a morte, ele não apenas foi autorizado a levar a mensagem de salvação, ele levou a própria salvação aos perdidos. Nós temos aqui a história de um homem imperfeito, apontando para um Deus perfeito. Nós temos aqui na história de Jonas a imperfeição de um homem, apontando para a perfeição de Cristo. E essa obra redentora de Cristo, cruz, morte e ressurreição, foi justamente para que hoje nós pudéssemos ter acesso ao trono da graça, acesso ao Pai. Foi para que hoje nós pudéssemos gozar da esperança de uma vida eterna sem dor. O Senhor Jesus Cristo veio chamar pecadores perdidos ao arrependimento. Jonas resistiu em levar a mensagem aos moradores de Nínive. O motivo, não sei se por medo, não sei se por patriotismo. O fato é que Jonas não queria que um povo diferente do seu fosse salvo, gozasse da salvação. Enquanto o Senhor Jesus foi exatamente para aqueles que não eram o seu povo. E trouxe salvação para aqueles que não faziam parte do seu povo, tornando-os povo seu, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós somos esse povo. Nós somos esse povo. Nós temos aqui com a mensagem de Jonas algumas confrontações. Somos chamados por Deus para levar a mensagem de Jesus Cristo a todas as nações, a todas as pessoas. Somos chamados por Deus a vivermos como crentes, glorificando a Deus em tudo o que fizermos, sem fazer acepção de pessoas, pregando o Evangelho. Somos chamados por Deus para reconhecer o nosso pecado, denunciar o pecado do próximo, denunciar o pecado do mundo, reconhecendo que só em Jesus Cristo há perdão para os pecados, que só em Jesus Cristo há salvação. 2 mensagens e eu encerro. A primeira é para alguém que, ouvindo toda essa história, e como eu disse no início, com um tom de introdução ao livro de Jonas, e comparando a sua vida com a de Jonas, chegou à conclusão: olha, eu estou mais para um ninivita do que para Jonas. Estou muito longe de Deus. Eu tenho feito muita coisa que desagrada a Deus. Eu tenho ido contra tudo o que a palavra de Deus diz que eu tenho que fazer. Tenho agido contrário a isso. Os meus pecados ofendem a Deus, eu tenho consciência disso e eu não quero largá-los. Ou eu não sinto vontade de largá-los. Mas com essa mensagem, eu fui confrontado com o Espírito Santo. Com essa mensagem, eu fiquei pensando: puxa, realmente eu tenho desagradado a Deus. Se você tem pensado essas coisas, se esse é o teu sentimento agora, a mensagem que eu tenho para você é: arrependa-se dos seus pecados. Se achegue para Deus, porque Ele é rico em perdoar os pecados. Se arrependa. Volte-se para Deus, porque Ele é rico em perdoar os pecados. Em Cristo, somente em Cristo, há salvação para aquele que confessa os pecados e crê em Jesus, e crê nele. Mas se você que é crente, convicto, ao ouvir toda essa história, ao ouvir todo esse enredo, ao se deparar com todas essas características que são aplicáveis na nossa vida, aplicáveis no dia a dia, chegou à conclusão: realmente, eu não tenho cumprido a missão, a minha vocação de crente.
Eu não tenho sido crente no trabalho, eu não tenho sido crente na minha rua, eu não tenho sido crente na minha família, eu tenho sido crente só em algumas horas pontuais, eu tenho sido crente só quando me é confortável ser crente. Se essa é a tua conclusão, a minha mensagem para você também é: arrependa-se e volte-se para Deus, porque Ele é rico em perdoar os pecados. Se arrependa, volte-se para Deus, porque Ele é rico em perdoar os pecados. Que diante da soberania graciosa de Deus, nós sejamos servos obedientes e cumpridores da sua palavra, vivendo para a glória de Deus, independente das circunstâncias. Que o Senhor abençoe a tua vida, meu irmão.